Boa noite, meus queridos. Vamos para mais um estudo de Tiago. Amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos esse tempo nas Tuas mãos mais uma vez. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha falar com a nossa vida. Que o Senhor possa usar, ó Deus, pela Tua misericórdia, ó Deus, a minha vida neste momento, para trazer o estudo da Tua palavra. Que possamos sair desse estudo refletindo e mudando as nossas atitudes para com o Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Fé em ação, continuando o nosso estudo aí de Tiago. Antes de entrar no texto, só uma recapitulação rapidinha. Da primeira lição, o autor, nós vimos Tiago, irmão de Jesus. A data 45 a 49 antes de Cristo, depois de Cristo, né, Anno Dominus. Para quem que Tiago escreve lá, para aqueles que estão dispersos, né, a gente já viu isso. Ali as tribos dispersas, que era uma expressão para indicar os judeus convertidos, né, ao cristianismo. E isso atinge a nós. E por estarem dispersos, foram dispersos por causa de uma perseguição e tudo mais. E então eles estavam sofrendo algumas questões. E isso colabora com o propósito de Tiago. Ele quer encorajar esses que estão dispersos, né? Que estão sofrendo essas perseguições. Encorajar o quê? A aplicação do cristianismo à vida diária. Como? Apresentando, né, respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam os seus leitores. Então, a intenção de Tiago é encorajar e apresentar algumas respostas às questões da nossa vida diária. E a gente viu na lição 2 agora, recapitulando a lição 2, só a conclusão, que uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício, o crescimento espiritual, só nos resta então encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, a imagem do seu Filho Jesus. Você vai ver que hoje a gente vai falar um pouquinho disso também. E na lição da semana passada a gente viu, concluindo aí a semana passada, foi: talvez nessa vida não teremos o dinheiro, o carro, a casa, a beleza que gostaríamos. Mas lembremos, nossos valores acabam definindo nossa agenda, nossa prioridade e os nossos procedimentos. Quer se orgulhar de algo? Orgulhe-se então da posição que Deus lhe concedeu, das provisões que lhe deu e da herança que lhe prometeu. Tenha olhar em orgulho de valorizar as mesmas coisas que Deus valoriza, o que nós devemos valorizar. A gente viu na semana passada e essa foi a conclusão. Então, entrando hoje na nossa lição, a lição 4, ainda no capítulo 1, você viu que a gente está fazendo um pouco diferente dos outros estudos, não estamos indo capítulo por capítulo, a gente está indo por temas que vão surgindo aí, né, conforme a leitura do texto, a leitura da epístola, a gente está pegando os temas e trabalhando legal aí profundamente os temas. Não vai ser diferente hoje. Hoje a gente vai falar sobre provação e tentação. Né? O texto vai falar sobre isso. O trecho do texto aí no capítulo 1 é do 12 ao 15 apenas. O texto diz assim, vamos ler? Tiago 1, 12 a 15. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém ele tenta. A gente vai entrar nessa questão. Cada um, então, porém, é tentado pelo próprio mal, pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado, olha que interessante esse tema, né? Então, a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumado, gera a morte. Então é esse trecho que a gente vai trabalhar hoje. E nesse trecho a gente vai ver a diferença de provação e tentação. Tem nesse texto aí. Então, começando lá, apenas introduzindo o tema ainda. O termo hebraico para provar, ele foi usado quando Deus testa Abraão, prova Abraão, ali em Gênesis capítulo 22, versículo 1, o texto fala: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então o texto, essa palavra prova, ele começa ali. Então é Deus provando, Deus que coloca, é bem claro, fala: e Deus pôs Abraão à prova. Então provação, parte de Deus para conosco, ele permite algumas provações.
O texto que a gente leu do Tiago fala a tentação. Deus não tenta ninguém, ele prova, mas tentar não. Então já tem uma diferença aí de uma coisa para a outra, né? Então a provação, Deus nos prova, ele nos coloca em teste, certo? E também o caso do rei Ezequias, a mesma palavra aparece ali em 2 Crônicas 32, 31. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Então, mais uma vez aqui, Deus fez para provar Ezequias. Assim como fez com Abraão, ele faz também com Ezequias. Então, a gente já pega aqui essa questão da aprovação que já parte de Deus. A aprovação Deus permite para nós. A gente já viu um pouquinho, né, no começo do capítulo, quando a gente falou sobre aprovação. Deus muitas vezes usa a aprovação para disciplinar aqueles que ele ama. Olha que interessante esse texto de Hebreus. Uma das formas Deus nos prova por meio da disciplina. E ele disciplina quem ele ama. Olha que interessante esse texto de Hebreus 12. Vou pegar só o 5 e o 6. Fala assim: se vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina que do Senhor, né? Nem se magoe com a sua repreensão. Olha agora o versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, muitas vezes, uma das formas que Deus prova a nossa fé, nos prova, é através da disciplina. Porque ele disciplina quem ama. Continuação do texto é: acaso um pai, né? Quando vocês eram crianças, seus pais não disciplinavam vocês? Se o pai da terra sabe disciplinar dessa forma, imagina Deus. O pai da terra disciplina por amor, quanto mais Deus, né? Essa é a ideia do texto ali de Hebreus. Então, uma das formas é a disciplina. E a tentação, então, é diferente da aprovação. A tentação não é Deus provando, ou Deus permitindo uma situação para nos provar, ou uma disciplina diretamente dada de Deus. A tentação não. A tentação aqui, a gente vê no texto, ela é como se fosse uma isca usada por Satanás para praticarmos o mal, a fim de nos destruir. Ou seja, a aprovação é uma situação que Deus permite, que Deus faz, Deus usa, até por meio da disciplina, para nos aprimorar. A tentação não, a tentação é o diabo que faz. Ele joga uma isca, pensando que nos destruir. Então a diferença da aprovação e da tentação. A tentação já é uma isca do diabo para nos destruir. A aprovação é Deus permite aquilo para provar nossa fé e nos amadurecer, né? Então aqui já tem. Olha esse texto de Lucas que está aí, que é bem interessante. Lucas 22, 31 e 32. Jesus falando para Pedro, né? Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Ou seja, Deus está falando, olha, ele pediu para te tentar. É essa a ideia. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que interessante a questão da tentação aí, né? Já falando que é uma questão do que o diabo coloca, né? Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. O diabo só coloca aquela isca para atrair o nosso mau desejo, né? Que a gente leu ali em Tiago. E Jesus confirma isso, ele fala, ó, Satanás tentou te peneirar como trigo, Pedro, mas eu impedi essa tentação de Satanás, ok? Então, tá aí a diferença. Portanto, o propósito dessa lição é nos ensinar as diferenças, ou a diferença, entre as provações e as tentações. É diferenciarmos as provações e as tentações. Observação, é importante lembrarmos, porém, que Deus permite que Satanás nos prove também. Aqui é interessante, lembra que a gente viu na lição 2, se eu não me engano, sobre a provação? No caso de Jó, às vezes Deus permite Satanás nos provar. Ele não estava tentando Jó, ele estava provando Jó, né? Usando Satanás. Então é importante a gente lembrar disso também. Então o diabo ele pode tanto nos provar pela permissão de Deus, porque quem permite sempre a aprovação é Deus, quanto nos tentar a cair, a pecar, ok? Então vamos lá, seguindo aí. Como que a gente vai estudar esse trecho então? Como a gente vai ver? Primeiro, a gente vai ver as coroas da aprovação, as 5 coroas que Deus promete para os que vencerem as provas da vida. A palavra de Deus cita 5 tipos de coroas, né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, em relação à aprovação, em relação à nossa vida, né? As provas da nossa vida.
Depois a gente vai ver a força que tem a cobiça, a força que tem essa isca, o poder que tem essa isca que o diabo usa, porque ele joga a isca, mas o que é atraído por essa isca é a nossa cobiça. Né? O Tiago 1,14 fala, cada um, porém, é atraído pela própria cobiça. Então a gente vai ver o quanto é forte essa cobiça em nós. E o processo da maldade no nosso coração, no coração do homem. A gente vai olhar ali como que funciona esse processo do pecado em nós, né? E vamos concluir, ok? Então, seguindo aí, o versículo 12 do Tiago nos diz que os aprovados nas provações receberão a coroa da vida. Então, a gente pode ler, como eu falei, na Bíblia a gente vê 5 coroas, que é o que a gente vai, dos vencedores, né? E cada uma trata de alguns aspectos da nossa vida. Então a gente vai entrar agora nessa questão das coroas, ok? Primeira coroa. A coroa incorruptível. Lá em 1 Coríntios 9, 25. Não sei se está dando para ver legal aí. Não sei se ficou boa essa cor. Mas a coroa incorruptível aí. A gente vai estudar um pouquinho dela. E olha o que fala no texto de 1 Coríntios 9. Vou pegar um pouquinho do contexto. Vou ler desde o 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós não. Nós o fazemos, ou seja, nos submetemos também a um treinamento rigoroso. Aí ele está falando do lado espiritual, né? Tá vendo que as nossas provações, nossa luta espiritual, certo? Para quê? Para ganhar uma coroa que dura para sempre, uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O texto aí de 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, e um pouquinho mais aí do contexto. Então, essa primeira coroa que a palavra de Deus fala, é sobre essa coroa incorruptível, essa coroa que não acaba, não perece. E o que a gente pode ter dela? Vamos trazer algumas perguntas. Qual é a relação que existe, então, a primeira pergunta, entre a corrida material e a corrida espiritual? Em termos de preparo. A gente vê que tanto um quanto o outro se preparam, né? E a resposta é, as duas exigem muito preparo e perseverança. Quanto ao preparo e disciplina. Quanto à perseverança, motivação. Olha lá, ok? As duas exigem muito preparo e perseverança. Quanto ao preparo, disciplina. As duas exigem disciplina, né? Tanto para um atleta para ganhar uma Olimpíadas, por exemplo, é muita disciplina. E na vida espiritual também. Para termos essa coroa que é incorruptível, é que lembrando só um detalhe importante, o que Paulo se refere aí aos jogos, ao atleta, é exatamente as Olimpíadas, exatamente o que já tinha ali na época, não talvez as Olimpíadas como a gente tem hoje, mas já tinha ali os atletas. E naquela época eles eram coroados, lembra com aquela coroinha de, acho que era flor de louro, se eu não me engano, né? Eles colocavam aquela flor de louro. Quanto tempo durava uma coroa dessa? Exatamente isso que está falando, tá vendo? Essa coroa é incorruptível, eles fazem tanto esforço para conseguir isso. Agora, nós não, o nosso esforço, por isso que no contexto fala, eu esmurro o meu corpo e tudo mais, eu me esforço, tenho uma disciplina espiritual para ganhar uma coroa, essa sim, essa é incorruptível, ela não vai perecer como a coroa que eles ganhavam naquela época, que Paulo se refere aqui. Ou seja, então, quanto ao preparo, ambas precisam de disciplina. Quanto à perseverança, motivação. Né? A gente tem que ter a motivação de ficar perseverante ali na nossa vida espiritual. A segunda pergunta, então, é: que tipo de domínio a pessoa tem de exercer sobre si para vencer na corrida espiritual? Ok? Entenderam a pergunta? Que tipo de domínio a pessoa tem que exercer sobre si para vencer na corrida espiritual? Aí a resposta é: devemos ter o domínio próprio, que é um dos gomos do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 23. O domínio próprio. Essa coroa incorruptível é o alvo para a gente ganhar essa coroa, para a gente ter essa coroa, né? Nosso preparo espiritual é como? Dominando o nosso próprio corpo, que é o contexto lá que Paulo fala, né? Eu fiz questão de ler todo o contexto. Então por isso que ele esmurra o corpo dele, ou seja, domina o corpo dele, domina a carne, domina os desejos, as paixões,
certo? Então aqui, a pessoa ela tem que fazer o que então? Deixar o Espírito Santo, fortalecer o Espírito Santo em si, nela, dentro dela, para ela ter esse domínio próprio que vem do Espírito Santo. E além disso, isso é o que vai nos ajudar a segurar a nossa cobiça. A gente viu lá em Tiago 1,14 que o que é a isca, o que nos leva para essa isca de Satanás é a nossa cobiça. Se eu tenho domínio próprio, eu vou conseguir dominar, não vou ter essa ânsia para ir atrás dessa isca de Satanás. Deu para entender? Ok? Então vamos lá. Terceira pergunta. Qual a diferença entre as duas coroas? Aí já ficou claro, né? Já falei bastante sobre isso, até expliquei. Uma perece, outra é eterna. É uma diferença enorme entre uma e outra, né? É muito mais do que umas florinhas de louro na nossa cabeça a gente vai receber. Aquele que perseverar nessa forma, amém? E a última pergunta, que motivo fará o cristão receber então a coroa incorruptível? Olha lá. O versículo 27 indica uma batalha espiritual de Paulo contra os seus desejos carnais. Assim podemos dizer que receberão essa coroa os que perseveram na luta contra os maus desejos. Amém? Então, quando a gente persevera nessa luta, quando a gente persevera entende que a gente está nessa batalha espiritual na carne contra o espírito, e a gente persevera alimentando mais o nosso espírito e não a nossa carne, esmurra o corpo, né? Paulo fala, é muito interessante essa expressão. Esses vão receber a coroa incorruptível. Amém? Seguindo aí então. A outra coroa, a segunda coroa. Primeira coroa, coroa incorruptível, agora a coroa da glória. A palavra também fala sobre uma coroa, chama coroa da glória. Está lá em 1 Pedro 5,4. Diz assim o texto. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Também é incorruptível, também é imperecível. Mas agora não é coroa, não é só incorruptível, ele acrescenta algo. É uma coroa imperecível da glória. Amém? O que é essa coroa aí? Vamos entender. Quem fará a entrega primeiramente dessa coroa? O texto fala, o Supremo Pastor, Jesus, que é o exemplo de quem serviu plenamente ao Pai. Quem está entregando... o interessante quando passa a coroa para alguém está passando a coroa para alguém, o que vem na minha mente agora é aquelas misses, né? Quando elas passam a coroa, ou seja, é alguém que experimentou, viveu um ano aquilo, e aí ela passa aquilo, passa o bastão, passa aquilo para outra pessoa. Quem vai dar essa coroa, o texto fala, vem do Supremo Pastor, ou seja, ele é o nosso exemplo. Se eu estou recebendo a coroa dele é porque eu vivi e tive a mesma vida de Cristo. Procurei ser como Cristo, a imagem de Cristo. Isso aqui é muito interessante. É esses que vão receber a coroa da glória. Porque a coroa da glória vem dele. E ele só vai dar para aqueles que viveram como ele. Muito legal isso, né? Então, isso nos leva à segunda pergunta. Quem receberá, então, essa coroa? O contexto está relacionado aos presbíteros, né, desse texto, aos pastores de texto de 1 Pedro. Porém, podemos entender que todos os cristãos que, utilizando seus dons, serviram integralmente a Cristo, esses receberão essa coroa. Que viveram, né, como Cristo, em obediência total ao Pai. Amém? Claro que não, a gente está muito longe de Cristo, né? E por isso que ele morreu, e o sangue dele é que nos justifica, é o sangue dele que vai fazer essa diferença para nós. Mas o fato dele garantir isso para nós não muda o nosso dever de também buscar e viver cada vez mais parecido com ele. Amém? Não é só porque isso já está garantido para nós que a gente não tem que viver. Não, a gente tem que viver. Por isso, para receber essa coroa. Certo? Amém? Seguindo então. A terceira coroa, ele fala sobre a coroa da vida, que é o próprio texto de Tiago que a gente leu, né? Receberá a coroa da vida. Feliz o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado aqui, já vai falar exatamente a aprovação, né? Da ideia da aprovação. Receberá, que Deus prometeu, a coroa da vida. Então, primeira pergunta, por que o cristão terá de passar por tentações e provações antes de receber a coroa da vida? Porque a coroa da vida representa o prêmio para aqueles que foram aprovados nas provações, é o que o texto fala, e tentações também. Por isso, só pode receber o prêmio quem sofreu provações e tentações.
É quem foi aprovado nisso. Foi tentado pela isca de Satanás e segurou com domínio próprio. Ou Deus trouxe alguma aprovação, alguma disciplina, alguma coisa assim, e a gente foi aprovado. Aí você receberá a coroa da vida. Segunda pergunta, o que representa a coroa da vida? A coroa da vida representa o caráter de Cristo. Está lá, né, em Romanos, que é o nosso alvo, Romanos 8, 28 e 29. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a coroa da vida representa o caráter de Cristo. A gente viveu como Cristo. Tá vendo? É parecido com a coroa da glória, né? Então a gente viveu como Cristo recebe, certo? Os que recebem essa coroa, então, são aqueles que Deus permitiu passar por provações, a gente já estudou, né, Tiago 1, 2 a 4, e supervisionou essas tentações vindas sobre ele. O texto de 1 Coríntios é muito legal. Apesar de o fato Deus não nos tenta. E quando nós somos tentados, tem um texto de 1 Coríntios que fala o que Deus faz enquanto a gente está sendo tentado. Ele fala lá: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, Deus é tão maravilhoso que mesmo quando a gente é tentado, além do domínio próprio que Ele nos dá através do Espírito, Ele também não vai permitir algo mais forte do que as nossas forças. Não sobreveio tentação mais que fosse comum aos homens, ou seja, não vai ser uma coisa que não é tão diferente dos outros homens, não vai ser uma coisa, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que a gente possa, não vai ser uma coisa mais forte do que nós, Ele não vai permitir isso, e ainda mais, quando a gente for tentado, Ele sempre vai dar um escape, a gente sempre Ele vai dar um escape para a gente fugir dessa tentação. Pode ter certeza disso, a gente tem que aproveitar isso, esses escapes, entender esses escapes de Deus e sair da tentação, né, para a gente não cometer o pecado. Então, Deus age dessa forma. E ainda Ele supervisionou, então, as tentações vindas sobre Ele, visando imprimir neste o caráter de seu Filho Jesus. Em nós, né, aqueles que têm, né, que vão receber são esses que Deus ajudou na tentação, Deus deu forças na provação também. Ok? Seguindo aí, a quarta coroa, a coroa da justiça. Olha o texto de Timóteo, fala assim, de 2 Timóteo 4, 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, Paulo falando, né? Está próximo o tempo da minha partida. Aí ele vai falar o finalzinho da vida dele lá. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Olha que maravilhoso. A coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus, tem essa coroa da justiça. Então tem as perguntinhas aí, o que é necessário então fazer para receber a coroa da justiça? Como visto, combate e corrida estão relacionados mais à primeira coroa. Assim, seguindo o texto de Timóteo, temos a expressão guardei a fé. Portanto, para recebermos a coroa da justiça, basta o quê? Termos fé em Cristo. Glória a Deus. É o que fala, o próprio Paulo fala ali em Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado, coroa da justiça, por quê? Pela fé, independentemente da obediência à lei. Isso não quer dizer que eu tenho fé, então não vou mais obedecer à lei. Não, não é isso. Eu não vou obedecer à lei para receber essa coroa, porque não é através da minha obediência que eu vou receber a coroa, não é isso. Mas é através da fé em Cristo, que me justificou, Ele vai me dar força para viver em obediência. E assim ter essa coroa da justiça que vem dele. Amém? Segunda pergunta. Quando se dará a entrega dessa coroa? Que é interessante. Para todos, né, que forem justificados pela fé. Não, desculpa. É a B, né? Para quem está reservada essa coroa? É a pergunta. Eu li a outra pergunta, desculpa. Para todos que foram justificados pela fé em Cristo e amam a sua vinda. No final lá, falam, amam a sua vinda, anseio pela vinda de Cristo. Porque sabe que Ele vem nos buscar. Não tem medo da segunda vinda. Muito crente tem medo. Ai, mas a gente tem que ter medo, tem que amar. Porque Ele vai vir para nos resgatar finalmente de toda essa
essa presença do pecado em nós, né? Por isso a gente tem que amar essa segunda vinda. Porque essa coroa está garantida, porque quem garante a nossa justiça é Cristo. Pois em Romanos 5,1 fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a coroa da justiça está garantida pela justiça de Cristo, não a nossa. Amém? E isso quer dizer, então não vou seguir mais uma vida justa? Não. Como ele conseguiu essa justiça, ele vai me ajudar a viver nessa justiça. Amém? Seguindo aí, então. Então aí agora a terceira pergunta. Quando se dará a entrega dessa coroa, então? Quando for entregue, lá no final, o galardão dos salvos. O galardão dos santos, dos salvos. Vai ser lá no final que vamos receber essa coroa. Amém? E a última e quinta coroa, a coroa da alegria. Tem dois versículos que vai falar um pouquinho dessa questão. Fala o Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Fala assim, pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa, tá vendo a ligação? Em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, Paulo falando, né? Aqueles que foram alcançados pela mensagem de Paulo. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E lá em Filipenses 4:1 também Paulo vai falar, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, a coroa da alegria, né? Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Amém? Então, quem recebe a coroa da alegria, então? O que está relacionado à coroa da alegria? Quem recebe? Aqueles que amam as almas e procuram ser instrumentos de Deus para alcançá-las. O contexto desses textos é exatamente isso. A coroa da alegria é aquele que viveu a missão do Evangelho. Viveu o hino pregando, testemunhando e fazendo discípulos. Essa é a coroa que está reservada para esses. E a segunda pergunta, o que é preciso então fazer para alcançar essa coroa? Devemos ter compaixão das almas perdidas. Olhar para os ímpios e não enxergar apenas os seus pecados, mas sim uma pessoa que Deus ama e deseja salvar. Olha que interessante a relação dessa coroa da alegria. Coroa que está voltada para aqueles que será entregue para aqueles que viveram a missão do Evangelho, de pregar e viver o Evangelho nessa terra. E se alegra porque vê, né, a salvação. E agora me vem o texto que diz, né, não lembro agora a referência certinho, mas a alegria no céu quando um justo se converte. Então por isso que é a coroa da alegria, a alegria da conversão, a alegria de levar, de espalhar, de contaminar, entre aspas, com o Evangelho as pessoas, essa alegria. Por isso que é a coroa da alegria. Amém? Então, é isso aí. Essas 5 coroas, então, que a gente vê aqui, que são as coroas da provação, né? Coroas da nossa vida, da nossa caminhada cristã. E aplicando, então, quanto estou me disciplinando? Todas as coroas falam de disciplina, de segurar, né? De domínio próprio. Como está a minha motivação? Quando estou motivado em correr atrás disso, né, na minha vida espiritual. Será que eu procuro exercer o dom que Deus me deu? Ou faço as coisas de Deus de qualquer jeito? Lembra a coroa da glória? Senão, agora eu não lembro qual das coroas, mas aquela coroa que era exercendo o nosso dom. A gente vai receber essa coroa. Como reage nas provações e tentações? Qual é a minha resposta a isso que Deus permite, as provações, e a minha resposta às tentações? Será que eu tenho dominado o meu coração, deixado o Espírito Santo agir com o seu domínio próprio? Será que eu realmente tenho fé em Cristo? Será que eu realmente confio a minha vida em Jesus? Será que eu entendo que Ele é a minha justiça? Amém? Então são essas aplicações aí. Eu tenho compaixão pelos ímpios, a última coroa aí, coroa da alegria. Será que eu tenho compaixão pelos ímpios? Amém? E seguindo então aí o segundo ponto, a força da cobiça. A gente viu as coroas, né? Agora a força da cobiça. O texto vai falar para nós aí. Diz assim, a tentação em si não é pecado, ou seja, quem é tentado pode decidir não pecar. Hebreus 4,15 fala de Jesus, né? Em tudo foi tentado, porém ele não cometeu pecado algum. Ou seja, a tentação em si não é pecado, pode ser tentado e não pecar,
ok? Assim como Jesus. Segundo, a tentação é apenas a isca, como a gente já falou aqui, da nossa cobiça, certo? A isca está lá, eu posso pegar ou não. Quando eu pego, aí eu pequei, entendeu? Então, e cobiça, o que significa? É o desejo recheado de avidez, ou seja, é um desejo insaciável. Lembra que a gente estudou Efésios lá, como fala do 4,19, que fala assim, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, a cobiça é essa avidez, esse desejo de cometer o pecado. Então, isso é a cobiça. Queremos tanto nos satisfazer com algo que não medimos esforços e consequências para nos saciar. A gente, mesmo sabendo muitas vezes daquilo que é errado, a gente cai, a gente vai, a gente faz. Isso então é a cobiça. A cobiça está em oposição ao desprendimento, sendo o desejo imoderado de bens materiais, honras, prazeres e etc. Né? Então está em oposição ao nosso desprendimento. Ao contrário, eu me prendo a isso. Eu desejo, é um desejo imoderado para ter todas essas coisas. A cobiça está muito mais ligada ao egoísmo, né? Ao egoísta, né? E quem que é o egoísta? Ele só pensa em si, nunca está contente, nunca está satisfeito. Então ele tem que ir atrás, ele tem que cobiçar as coisas. Está muito ligado aí. Jesus ensina então totalmente o contrário, né? Desse egoísmo e dessa cobiça. O homem deve ser, na verdade, altruísta, né? Pensar mais no outro. Olha esses dois textos. Jesus fala lá em João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Certo? E Romanos 12, olha que interessante, vai falar assim, ó. O amor deve ser sincero. Que amor é esse ao outro? Ele deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, quando Jesus fala, ame os outros como eu vos amei, é isso. É preferir dar mais honra aos outros do que a nós. Tá vendo como é o contrário de egoísmo? É totalmente o altruísmo, né? Pensar mais no outro do que em nós. Amém? A força do homem vem da obediência a Deus, da piedade. Olha esse texto de Timóteo, fala assim, rejeite, porém, 1 Timóteo 4, 7, 8, rejeite, porém, as fábulas profanas e velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem poder, tem promessa de vida presente e vida futura. Ou seja, a piedade, que é uma vida em obediência a Deus, em temor a Deus, ela fortalece o homem. E quando eu estou em cobiça, ao contrário, né, não obedecendo a Deus, obedecendo mais a minha vontade, então eu estou fraco, eu me enfraqueço. Por isso, assim, a cobiça destitui do homem toda a sua força espiritual, frustrando completamente a sua existência. Porque se a força espiritual, se o exercício espiritual é a piedade, obedecer a Deus, a cobiça nos leva à fraqueza espiritual. Porque a cobiça nos leva a cometer pecados, erros, coisas que nos afastam de Deus. O contrário de uma vida piedosa. Amém? Então, perguntas rapidamente para a nossa reflexão aí. A primeira, Deus tenta o cristão com a finalidade de provar se ele é capaz de resistir à tentação? A gente já falou por quê, na verdade, né? E por quê? Então a gente já viu. Deus não tenta ninguém em hipótese alguma. Primeiro, porque o próprio Tiago diz claramente. E segundo, a tentação não visa o fortalecimento do cristão, mas sim a sua destruição. Por isso, Deus é quem nos dá forças e providencia um escape nas horas que a tentação aparece. A gente viu lá em 1 Coríntios 10, 13. Ok? Segunda pergunta. É possível o cristão se tornar imune à tentação? Ou seja, chegar a um ponto em que não é mais tentado? A resposta é clara que não. Primeiramente porque a cobiça faz parte da nossa natureza caída e só seremos libertos dessa natureza lá no céu. Segundo, Deus nos fala e nos deu exemplos de que Ele nos fortalece e nos ajuda a passarmos por todo tipo de tentação. A gente viu aí esse texto de 1 Coríntios e os outros também são similares. E terceiro, ou seja, Deus não vai impedir que a gente seja tentado, Ele vai nos dar meios para vencer a tentação. E terceiro, então, em nenhum lugar das Escrituras vemos que o cristão chega a se tornar imune às tentações. Pelo contrário, ela nos ensina, a palavra nos ensina a fugir, lá está em Timóteo, né, 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude, né, e a resistir, resista, pois, ao diabo e ele fugirá de vós, as pressões do maligno. Então não vai
momento, aquilo não me tenta mais. Claro que não, ele tem que sempre estar atento, né? É interessante que o texto de 1 Coríntios fala assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Aí ele vai falar sobre essa questão que Deus providencia os escapes. Então a gente tem que ficar sempre atento. Não achar que, não, isso não me tenta, não. Tem que tomar cuidado sempre, ficar sempre atento. Terceira pergunta, o que o cristão pode fazer para fugir da tentação? Aqui o texto de Gênesis, né? Para responder essa pergunta, a gente pode usar o exemplo de José. O que José tinha que ajudou ele a vencer a tentação? O texto de Gênesis, eu não vou ler aqui, a gente sabe a história, só vou pegar alguns pontos. Primeiro, José tinha intimidade. O Senhor estava com ele no versículo 2 e 3. Nós lemos isso, fala, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa de seu senhor o egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, então ele deu para ele a posição de ser o responsável, administrador de toda a sua casa ali, né, Potifar. Então, o primeiro ponto ali para resistirmos às tentações é intimidade com Deus. O Senhor estava com ele. Segundo, temor a Deus. No versículo 9 nós lemos, fala assim, ninguém desta casa, José falando para a mulher de Potifar, né? Ninguém desta casa está acima de mim. Ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra ele? É isso que fala o texto? Contra Potifar? Não, contra Deus. Porque o temor de José era acima do temor a Potifar. O temor a Deus de José era acima do temor a Potifar. Então José, ele tinha intimidade e tinha temor a Deus. E José também levantou cercas. Olha o versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Recusou deitar e evitava ficar perto dela. Ou seja, levantou cercas diante da tentação. Amém? Então, respondendo aí a primeira pergunta, o que o cristão pode fazer para fugir da tentação é intimidade com Deus, temor a Ele e levantar cercas para impedir cair nas tentações. Ok? A última pergunta, a quarta pergunta. Como transformar então a cobiça em algo positivo, aceitável a Deus? Como a gente pode reverter isso? Olha que interessante. Para transformar a nossa cobiça em algo positivo, aceitável a Deus, basta aplicarmos em nossa vida o segundo princípio que resume toda a lei de Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a mesma cobiça, a mesma coisa que eu tenho gana para mim, para o meu egoísmo, eu tenho que pensar em bem para o meu próximo. Olha que interessante esse texto de Romanos. Olha que ele fala exatamente isso. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, quer inverter essa cobiça? Pensa, tudo aquilo que você quer de bom para você, pensa em ter para o próximo. Aquilo que você deseja para você, deseja para o próximo. Claro que de bom, né? Não da tentação, né? Óbvio. Mas, amando o próximo, eu reverto aquilo que eu desejo para mim, eu quero que o próximo tenha. Que vai fazer bem para ele, que vai ser bom para ele. É uma forma de revertermos essa cobiça. Amém? E o último ponto, então, o processo da maldade no coração do homem. Para a gente entender esse processo, é só olhar para Davi, a história de Davi. Lá em 2 Samuel 11, de 1 a 4, a gente não vai ler também a história conhecida, quando ele vê lá Potifar e tudo mais. O que a gente percebe no texto? A ociosidade. Mente vazia é a oficina do diabo. O texto no versículo 1 fala, na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ele ficou lá. Estava todo mundo em guerra, o rei era para estar lá, ele não vai, ele fica lá ocioso. Então, o processo da maldade no nosso coração, que alimenta essa cobiça, esse processo é, primeiro, ociosidade. Mente vazia é oficina do diabo. Segundo, concupiscência dos olhos. Né? Ali no versículo 2 a gente vê, ele estava lá ocioso, aí uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço ele viu quem? Uma mulher muito bonita tomando banho, com os olhos aí. Né?
a concupiscência dos olhos. Os olhos são a candeia do corpo, a janela do corpo, lá fala em Mateus. Toma cuidado com o que você olha. A janela da cobiça, onde vai entrar a cobiça, é nos olhos. É nos olhos. O que eu vejo, o que eu quero, vai me ajudar. Vai alimentar essa cobiça. Então tome cuidado com a concupiscência dos olhos. E a concepção da cobiça lá no final, o pecado em si. Davi então mandou que trouxesse a mulher, Betsebe, se deitou com ela, que havia acabado de purificar a impureza da sua menstruação, depois voltou para a casa. Ou seja, então, depois dessa a concepção da cobiça, ele estava ocioso, ele deu brecha para aquilo que ele olhou, e aí ele concebeu o pecado, ele pecou. E qual a consequência, o resultado? A morte espiritual, a separação de Deus. Aí é 59:2, nossos pecados nos faz separação entre nós e Deus. Então, o processo é ociosidade, concupiscências dos olhos, concepção aí da cobiça, e depois o resultado é a morte espiritual, a separação de Deus, ok? Então, indo aí para a gente pensar, para o final, o processo da maldade, então, é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. John Dryden já disse isso, É melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Amém? E concluindo então, para a gente finalizar, sei que esse foi um pouquinho mais longo do que a gente tem feito, mas espero que você tenha aproveitado o estudo. A conclusão vem aí. Vamos lutar então contra todas as forças que Deus nos tem dado contra a tentação do inimigo, procurando aprender do Senhor quando somos provados. Então, lutarmos com todas as forças que Deus nos dá, todos esses escapes do que a gente vai em 1 Coríntios 13, contra as tentações do inimigo, e procurar também aprender a permanecer firme quando formos provados. Ter forças para lutar contra as tentações e saber aprender aquilo que Deus está tentando nos ensinar através das provações. Ok? Creio que é isso. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você através desse estudo. Amém? Deus te abençoe.